Sempre acontece, né? Quando a gente está pegando embalo, eu esqueci. Aqui não tem nenhum tipo de reloginho, nenhum. E aí E eu eu terminei terminei esquecendo. esquecendo. O Instagram derruba sem aviso agora. É, não tá avisando? Derruba a cara de pau. Pois é, eu pensei que ele avisava, mas eu também nem reparei aqui em cima, Também não vi não. isso. E aí, então, vamos a voltar, mas agora eu vou fazer o seguinte. Com Hum. relação às cores, tem muita coisa que se falar, né? Principalmente o ouro, que é o símbolo da divindade, da pertença da glória de Deus. E olha só que engraçado, quem está revestido do ouro, e o fundo também é ocre, o ocre tem muito a ver com o dourado, né? É quase a mesma simbologia. Uhum. Então, quer dizer que ele está revestido da glória de Deus. Então, aquela cena, aquele momento, Deus está ali, sabe? É como se tivesse isso. Deus está ali, então, por Uhum. isso que ele é formado com cor ocre aqui no fundo e aqui ao redor, aqui na auréola também. E a auréola é redonda, ó, porque ela não tem nem início, não tem nem início nem fim, né? Então é a forma perfeita que mais simboliza a divindade, né? Por isso eu não sei, Mel, que você conhece sobre a Eu, simbologia dos ah, esses elementos geométricos? alguma coisinha. Então, eu ia falar justamente isso, né? Você tinha falado antes, por que que não é quadrado? Por que que não é triângulo? Em alguns, às vezes, aparece até um triângulozinho, às vezes representando a Trindade, mas eu não sei se está sempre certo. É, Mas é circular justamente por isso, né? O círculo, ele tem uma. Basta você bater o olho no círculo, você percebe que ali tem um elemento de infinitude mesmo. E não só ele exato. tem um elemento de infinitude, ele tem um componente de receber todas as coisas do mesmo modo. Por exemplo, se você traçar uns raios, né, no círculo, eles são todos iguais. Não tem um raio maior do que o outro. Se você pegar um quadrado, um retângulo, um trapézio, você não vai conseguir fazer isso. Mas o círculo, ele tem essa distinção de que de qualquer ponto você faz um caminho que chega no mesmo centro sem mudar a proporção, sem mudar a dimensão. Então, isso é mais um elemento da natureza da infinitude mesmo. Da natureza daquilo que não se esgota, porque as coisas que são finitas, elas se transformam em cada movimento que você faz, né? E aquelas coisas que são finitas, elas podem fazer o que quiserem sem sofrer modificação, como Deus é, né? Deus faz as coisas sem se modificar. Agora é interessante você falando isso, porque toda vez quando a gente inicia o desenho do rosto, principalmente de Cristo, e frontal, a gente começa com um ponto. E desse Isso. ponto parte o primeiro círculo, né? Que ele vai pegar mais ou Uhum. menos essa altura aqui, deixa eu chegar assim, né? Ele vai pegar, coloca o ponto bem aqui no meio, ele pega aqui, então o raio, né? Gira aqui e faz a primeira Uhum. parte. Então, essa partezinha aqui do nariz, todos esses componentes aqui e essa parte da testa já começa o desenho do pantocrator. Segundo ponto, ou melhor, segunda linha, né? Aqui, com o compasso, né? Aham. Essa mesma distância aqui, a gente mede aqui, que é o outro círculo que vai pegar bem aqui. E o terceiro círculo já é a auréola. Então, facílimo desenhar essas Ah, muito proporções fácil. é, Vou fazer aqui em muito casa. fácil. Animanda, por favor, que eu vou passar, viu, Mel? E é interessante por causa que tem esse contexto aí do círculo concêntrico, né? Que Uhum. são vários círculos com o mesmo centro. Então é como Uhum. se saísse de um centro e se expandisse, igual você falou aí, né? Dessa infinitude que é o O, círculo, né? as igrejas, Muito. eu não sei se ainda é feito assim, né? Mas o templo, ele também tem uma ordem na construção, ou deveria ter quase sempre. E a ordem da construção do templo é similar ao que o ícone que tem aí atrás, né? Você tem que ter um quadrado, o quadrado tem que Uhum. ter a porta voltada para o sol, se eu não me engano, para o leste. E você inscreve um círculo
nesse quadrado. Então você tem ali um elemento de terrestrialidade, né? Que é o Sim, quadrado, quadrado. aquilo que é limitado, digamos assim. O quadrado passa essa impressão de limitação, daquilo que você fica preso naquela terrestrialidade. Embora ele seja um plano que você percebe que você consegue circular por ali, passar por ali, mas ele ainda tem esse elemento de terrestrialidade mesmo. E aí você inscreve um círculo ali que é para você dizer que é o céu na Terra, né? É o infinito que desce e vai para o quadrado, vai para o nosso quadradinho. É, a É gente Deus descendo vai até a Terra. chamar um arquiteto e, nossa, que sumidade esse arquiteto. E ele vai explicar um pouco dessas composições. Não são mais coisas tão obrigadas, Uhum, mas desde quando a gente entende de concepção de igreja, a gente pensa ou aquela cruz, né, que se formava uhum. antigamente nos grandes catedrais e santuários de outrora, mas agora não chega a ser uma coisa, uma ordem. Tem Uhum. que ser assim. Não, isso não, agora mais não. Isso também por causa da modernidade. Eu É, deixo em ficaria aberto muito mais aí também, difícil. gente. É. Eu deixo em aberto para vocês também perguntarem alguma coisa, já que a gente voltou, né? Não que a gente Uhum. vai abusar de 1 hora de novo, né, Melk? Se Deixa eu ver quiser se teve abusar, alguma tudo pergunta. bem. Ô, Melk, quem é Ben? Bem, bem é o meu filho. Pois é, estão Pede pro pedindo bem aqui que. fazer. Vou É... pedir. Vou pedir. O bem, ele tem 3 anos. Eu vou pedir pra ele Porra! fazer e vou mandar pra você. Você falou Não, de um então me jeito manda que o dele. parecia tão fácil. Agora você me manda o dele, me manda o seu, porque eu posso me confundir, viu? Com certeza. Provavelmente ele vai fazer melhor, porque a minha coordenação motora é de 1 ano e meio, por aí. Ó, eu não estou achando pergunta. Alguém perguntou Gente, eu aqui queria por falar onde mais sobre começa a estudar os eu queria ícones. falar mais sobre significados, tá bom? Assim, com relação a cursos, pode mandar Uhum. um direct, a gente pode falar isso. Então eu Porque vou tudo aquilo que a perguntar gente. no lugar das pessoas. Porque, só um minutinho. Eu também tenho uma para você, viu? Eu já fiz um monte, né? Eu já fiz um monte, mas eu também tenho uma para você. Porque a iconografia, como o Melk falou durante a live toda, é bom pesquisar, né? É bom você Uhum. se inteirar daquilo que tá querendo fazer, para depois você chegar. Ô, Melk, eu vou dar uma palhinha aí para o pessoal que está assistindo. Curso de Uhum. iconografia é uma beleza, mas como é que eu digo? É um desafio muito grande para o próprio iconógrafo. Quando está dentro daquele curso, é uma Imagino. coisa difícil, porque é você lutando contra você mesmo. Por mais técnicas Uhum. que você saiba, você sabe pintar, você sabe desenhar, mas quando você chega lá, você quer dar seu melhor. Você quer dar seu melhor mesmo, fazer o ícone assim perfeito, é aquele que você nunca conseguiu fazer outrora, né? Mas Deus não quer. Sabe, Deus quer que você se humilhe naquele momento e fale assim: eu não sei nada. E isso acontece todos os cursos acontece isso, quando parece que Deus te prova, sabe? E fala assim, as coisas não é do seu jeito, as coisas é do meu jeito. É E isso até que a mesmo. gente olha assim para ele e fala assim, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem de piedade de mim, pecador. E se entrega. É Então, isso mesmo. gente, a vocês que estão querendo fazer curso de iconografia, se preparem para isso, tá? Diga lá. Eu acho que é um. Tem essa beleza, né? Que não é. O iconógrafo ele tem que ser mais servo, no fundo é isso, né? Mas ele tem É, menos. Ele tem que ser tem verdade. mais. Tem que ser mais servil mesmo, porque ele tem que se deixar levar mesmo por uma série de coisas, desde a presença do Espírito Santo até certas normas. Eu ia perguntar como você estava falando das cores, do que você faz cada cor. Ah, oh, deixa eu ver. São um monte de pozinhos coloridos, pirlipipim, né? Aquela coisa assim, bem, um pouquinho de pó de terra da Armênia, um pouquinho da terra de Siena, aquelas coisas assim bem estrambólicas. Não, Ah, gente, são pós mesmo, geralmente os pigmentos são naturais,
os pigmentos que a gente fala são esses pós coloridos, né? Uhum. Mas aqui no Brasil isso é uma raridade, quase não se encontra. Então existe marcas próprias que infelizmente são importadas. Tem uma importadora no Brasil, claro, né? Uhum. Eu não vou dar nomes não, porque não estão me pagando para isso. Mas enfim, é só pesquisar no Google aí, ó, pigmentos da Cremer, por exemplo, né? Uhum. A Cremer é uma marca maravilhosa. Tem vários pigmentos aqui da Cremer, tem Sennelier, Rublev também, que é americana, Natural Pigments. Tem a... Então tem várias marcas, várias cores, mas a gente sempre privilegia pelo menos 5 cores. Só essas. E aí varia uma cor ou outra. Todo esse ícone aqui foi pintado com, eu acho que foram 7 cores. 7 porque a gente usou 2 tipos de branco, né? Mas foram Uhum. 7 cores. Tem uma variação assim cromática, mas não, essas são 7 cores. Então, o mais bonito é isso, porque a gente pode misturar uma cor aqui com Uhum. outra. Nunca a gente pinta com uma cor só, geralmente é misturado 3, 4 em uma tonalidade para se pegar, né? A nossa escala cromática. E o que eu acho mais bonito no ícone, e aí vem que até a pintura dele é muito teológica. Ela parte, vocês já estão vendo a coisa terminada aqui, mas ela parte do escuro para o claro. É como se Deus estivesse criando todas as coisas. Então, no princípio era o verbo, era a palavra, mas antes disso Uhum. não era nada. Era a luz de Deus, né, em si, mas era escuro e ele separou a luz e Deus disse, faça-se luz, né? E foi o primeiro dia. Então, a gente pinta, vamos supor, o rosto dele aqui, né? Não, vamos pegar aqui essa parte azul que dá para ver bem, né? O azul tem uns tons bem escuros aqui, assim, nas laterais. Onde você vê o tom mais escuro é a primeira cor que a gente coloca. Então a gente chapa tudo isso daí desse tom escuro. Como ele tem uma linha preta por baixo, preto mesmo, né? Como eu estou pintando Aham. agora uma agora. Então é uma linha preta, preta mesmo, como se fosse a ausência de cor, e ele está todo desenhado com linha preta. Depois a gente passa uma demão de ocre, esse mesmo ocre daqui, que aí vai dar essa tonalidade meio marrom, que está bem aqui nos cantos aqui, ó. Porque em cima do ocre vem uma tinta azul nele todo, depois vem um azul bem escuro, né? Nele todo, depois vem esses tons mais claros do azul. Então, um azul mais ou menos dessa cor aqui, que vocês estão vendo. Depois um tom mais claro, outro tom mais claro, outro tom mais claro, até ter esse formato de volume. Parece que você consegue pegar ele. Mas não, isso é Uhum. tudo meio que ilusão de ótica. É tudo camadas, né? E da mesma forma no rosto lá, todo ele chapado, o cabelo todo chapado, depois vamos dando essas tonalidades do escuro para o claro, né? Do, do, das trevas para a luz, né? Mais ou Uhum. menos essa é a simbologia, até mesmo na iconografia, na pintura, tem muito isso, né? Na preparação da tábua tem muita espiritualidade, na pintura tem muita espiritualidade. A gente fica rezando o tempo todo enquanto tá pintando. A oração de jaculatórios, uns colocam o sonzinho no ouvido, um heavy metalzão, Uhum. sabe? Mas, brincadeira. Isso não, isso não. Mas a gente coloca umas músicas mais de interiorização para tentar se encontrar com esse divino que a gente está tentando colocar na tábua, né? E no final tem a bênção. Ou não, porque é aí que tem o mistério. Que todo mundo fala assim, ah, mas tem que abençoar o ícone. Poxa, eu estou fazendo em oração o tempo todo, o ícone já sai de lá abençoado do forno, sabe? Não, mas é verdade. E existe essa cultura aqui no Ocidente de que aquilo que é feito em oração parece que não está santificado. A gente precisa É. lacrar com a missa de bênção, sabe? Não, não, não. Pelo contrário. A santificação passa pelos oferecimentos. A gente oferece o nosso dia a dia, então santifica o nosso dia a dia. A gente oferece o nosso trabalho, então santifica o nosso trabalho. Então, e a iconografia é essa prática dessa santificação do nosso trabalho.
que enquanto a gente está rezando e pedindo perdão pelos nossos pecados, espero que Deus atenda, né? E também pedindo pelaquela pessoa que vai receber o ícone ou que encomendou o ícone. Então, tudo isso já leva a coisa santificada para a pessoa. Mas a pessoa ainda precisa levar o sacerdote para ele consumar aquela coisa, né? Então, abençoar. Uhum. Mas aí, ó, deixa eu te fazer uma pergunta antes de responder essa Vá. daqui, Melk. Como é que é esse trato com o simbolismo? Porque vocês não tratam muito com o simbolismo da iconografia, né? É mais Não, como a um gente fala de um geral. modo geral. Como é que é esse modo geral que chega até a pessoa? Como é que vocês tratam isso? Então, a gente tenta fazer essa escalada mesmo, né? Como eu falei. Aquilo que a gente aprende no símbolo, ele vai ter. Você vai poder fazer diversas analogias. As analogias elas vão ser mais investidas de proximidade ou menos investidas de proximidade, digamos assim. Então, se você pega um símbolo como, não sei, pensa aí num símbolo. Ah, tá, um peixe. Pronto, no peixe, eu também estava pensando no peixe. Se você pega o símbolo do peixe e você. Pronto, outro dia eu estava falando aqui de um quadro do Rafael, não sei se você conhece, que é Nossa Senhora do Peixe, a Madonna do Peixe. Que é Ah, ela, São Rafael Arcanjo, Tobias e São Jerônimo. E aí tem um peixe lá. Aí, por que tem um peixe ali naquele quadro? Então, na história de aham. Tobias tem um peixe, né? E o peixe ele vai ajudar a exorcizar a esposa de Tobias, porque ela tem 7 demônios dentro do corpo dela e todo marido que ela se casa, os demônios vão lá e matam. E aí Rafael fala com Tobias, ó, você vai poder se casar com ela, mas para vocês consumarem o casamento, a gente vai ali pescar um peixe. E aí ele pesca esse peixe, ele tira o óleo do peixe e expulsa os demônios da esposa dele. E cura a cegueira do pai também. E depois a gente percebe, beleza, mas o que isso tem a ver com São Jerônimo? O que São Jerônimo está fazendo aí diante disso tudo? E aí você percebe que primeiro tem a história de Tobias, depois o símbolo é uma referência à própria Igreja de Cristo, né, à comunidade dos cristãos, porque eles usavam o símbolo como um código para Uhum. se Para se comunicar identificar. mesmo. Porque Sim. eu não lembro o que aquelas palavrinhas Wiki significam, né? Acho que é Jesus Cristo, Filho de Filho de Deus Deus, Salvador. isso, Filho de Salvador. Deus Salvador. Para se comunicar, porque ali tinha um acróstico, né, na palavra peixe. E aí você olha para São Jerônimo e você pensa, pô, São Jerônimo ele traduziu toda a Bíblia. Então ele está olhando o olhar de São Jerônimo faz assim, ó, passa por Nossa Senhora, passa pelo Menino Jesus e vai até Tobias e o peixe. Então ele estava fazendo uma referência ali àquele que contemplou esse mistério do Antigo Testamento no Novo Testamento e transmitiu para a gente, né? Ele traduziu tudo aquilo em latim para ficar mais fácil para a comunidade, para a igreja aprender todas aquelas coisas, estudar todas aquelas coisas, ler todas aquelas histórias. Então, no peixezinho que está na mão de Tobias, tem um monte de histórias. Tem todas essas Exato. histórias. Aham. E para você pegar todas essas histórias, você tem que ir buscando essas referências. Você tem que ir fazendo essa escalada mesmo. De uma coisa a outra, de uma coisa a outra. Agora é interessante porque quando a obra é religiosa, quando a obra é sacra, não tem para onde fugir, a gente sempre vai ter que cair na Uhum. Sagrada Escritura. Sempre Então, o aqui. modo melhor para você entender uma obra sacra é voltar para a Sagrada Escritura e ler com Uhum. esses olhos, né? É isso mesmo. E não tem para Não é onde à fugir. toa, Santo Agostinho ele falava, pela primeira vez que você lê a Sagrada Escritura, lê como uma história, né? Lê como a história de Deus fazendo alguma coisa. Depois você pensa em interpretar teologicamente, fazer isso, Pronto, aqui. Lê é como por uma isso que história mesmo. eu tenho muito receio de falar de simbologia na iconografia por causa disso. Porque a iconografia, a simbologia da iconografia,
ela fica aqui, ó, no nível racional. A Uhum. gente não consegue É. descer do nível racional para. Não digo nem sentimento, a nível de fé mesmo. E essa não é nem escalada, né? Porque se ele está no nível racional, ele vai ter que descer para entrar dentro da alma, né? Dizer assim, né? Entrar dentro Uhum. da alma. Então é uma escalada ao inverso, né? Você consegue tirar do racional para dentro, o nível de fé, sei lá, olhando mesmo e Uhum. pedindo auxílio divino, né? Por isso que eu não gosto muito de falar sobre a simbologia da iconografia. Eu gosto mais de falar assim, o que que o ícone fala para você? Primeiro é um diálogo entre você e o ícone, entre você e a obra de arte. Primeiro, Uhum. quais são os elementos que você consegue tirar de lá e remeter aonde, fazer esse caminho meio de links, né? Você pega um elemento e começa, igual você fez aí com relação ao peixe. Puxa, tem Tobias, tem a igreja primitiva, tem São Jerônimo, tem Nossa Senhora, tem. Uhum. Quais são esses links que você consegue fazer para enxergar o todo, né? É, a princípio Ou, o né? quadro parece uma bagunça, né? Parece que as coisas não estão conectadas de jeito nenhum. A Ana Camila tá lembrando que ainda tem o leão nos pés de São Jerônimo, que era um leão que ele conseguiu domesticar. Mas eu também eu passei muito tempo, a galera que está aí assistindo, que acompanha a página, a galera ficou me pedindo por muito tempo para fazer essa análise do Pantocrata. E eu insistia em não fazer, porque eu sempre achei também, pô, vale tão mais a pena você olhar e ter paciência, até porque também é um elemento para sua adoração, né? Eu lembro que lá na igreja de Minas, quando a gente morava em Minas, tinha uns ícones pintados na parede. E aquilo, para mim, para o Benjamin, que com 2, 3 anos de idade, era uma coisa tão simplesmente impressionante, só por estar ali, que facilitava a nossa Exato. adoração, facilitava ali a nossa participação. A gente ia para a igreja quando não tinha missa, porque só tinha missa uma vez por semana na cidade pequena, o padre tem que dar conta de um monte de coisa, e aí ele só conseguia fazer a missa uma vez por semana, porque ele cuidava de uma comunidade gigantesca. Infelizmente faltam padres, e aí o cara tem que se virar em 5, 6, 7 cidades. E aí a gente ia para as igrejas estavam abertas o tempo inteiro. E a gente ia para lá e ficava eu e o Benjamin, tipo, só contemplando e fazia diferença na experiência da gente. Mesmo com a criança de 2 anos fazia diferença. Ele me Exato, faz perguntava super. as coisas, ele se admirava das coisas. E depois também Meus, ele vai fazendo referência, né? Sei lá, e tinha um cordeirinho nos pés de Nossa Senhora. Então, depois que ele faz a oração, Cordeiro de Deus que tirai do pecado do mundo, ele fala, é o cordeirinho da igreja? Pai? Eu falo, é o cordeirinho da igreja. legal. Bonito isso, muito bonito. Aham. Meus filhos, eles começam a desenhar, principalmente quando eu estou pintando aqui em casa, estou escrevendo algum ícone em casa, aí junta aquela galera, né? Porque aqui em casa Uhum. somos 6, graças a Deus ainda tem uma pequenininha ainda de colo, né? Ela não veio para cima, então fica os Uhum. 5 aqui em cima, né? E aí, eu vou fazer um Jesus igual ao do papai. Aí começa a Que desenhar igual bonito. a mim, né? Fazer as coisas, e interessante como é que já vai entrando dentro da memória, né? Eu queria voltar uma Uhum. pergunta, Mel, que me ajuda nessa pergunta aqui. Foi uma última aí antes do comentário da Ana. Deixa eu ver. A auréola poderia ter alguma coisa a ver com Deus Ra. Ouvi dizer que poderia ter uma origem pagão. Eu não conheço esse Deus, não. Como eu te falei, eu sou católico. Uhum. Desde meu berço, eu sempre aprendi o credo. Então, acabou. Outros deuses eu não conheço. Não, eu ainda tive uma vertente meio satânica, né? Então, eu ainda conheço um pouco de satanismo, mas agora, Nó. logo que, né? Tipo, Graças a Deus, você tá aqui agora. né? Mas você sabe dizer alguma coisa, Melk? Então, o Ra, ele é a esfera solar, né? Ele era uma Hum, representação do Sol. Então, é óbvio que a esfera solar vai ter uma semelhança com a auréola que está ali no ícone. Porque hum, é aquilo que eu estava falando no começo. Não é sim, que a pessoa que fez o primeiro ícone tomou aquilo como apropriação e fez daquele jeito porque ele viu naquele lugar e quis fazer igual. Não é isso. É porque as coisas são analogamente parecidas.
Então, a esfera solar, obviamente, vai ter a aparência semelhante de uma auréola dourada que esteja na cabeça de um ícone, porque o formato é o mesmo, a cor é o mesmo. Então, essas coisas se repetem, porque por isso que eu falo, começa sempre observando a natureza. Porque na natureza a coisa se apresenta assim. Você olha para o sol e o sol é aquilo ali. Então não tinha como eles representarem um Deus que é a esfera solar para eles de outro modo. E isso vai se repetir depois em outros lugares, claro, em outras circunstâncias. É interessante, Você- agora deixa eu só completar um pouquinho também, porque não é à toa, você falando isso daí, dá para entender bem. E agora a gente só acrescenta aí, porque a auréola também é chamada de halo, Uhum. H-A-L-O, que também vem da praticamente a etimologia grega, hélios, Uhum. o sol, né? Então o halo também, o halo solar, enfim, aquela coisa toda. E tem a auréola áurea, né, também Áurea. chamada, áurea, auréola e halo. Tudo era a mesma coisa, né? Mas a gente, como O... iconógrafo, chama mesmo de auréola mesmo. Então é E isso daí. uma outra coisa é que a Igreja Católica, na Igreja Universal, ela dá um Uhum. significado universal a tudo. Então, se na cultura pagã existia algum elemento que transmitia algo de beleza, de verdade, de bondade, então está dentro dos valores universais. Tem um sentido e um valor universal. Então, aquilo ali a igreja observa e fala: não, aqui tem um elemento de verdade, a gente não pode jogar isso aqui fora. Aqui tem um elemento de beleza, a gente não pode jogar isso aqui fora. Não me parece ser esse o caso, mas assim, em muitas coisas a igreja parte da observação e percebe que o esforço que aquelas pessoas estavam fazendo, embora elas não tivessem a revelação, tinha um esforço que encontrava aquilo que o coração humano pede, mesmo quando você não tem a revelação, porque aquelas pessoas também foram criadas por Deus, né? Já na iconografia, a gente é aquela coisa limitada. É regra, 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 regra. Então não tem. Se vier assim, uma inspiração, parou. Aí já não é mais iconografia, É. vai ser arte sacra e uma arte mais contemporânea, mais moderna, né? Exceto quando o cara é um iluminado, né? Assim, São Rublev aí, que, sei lá, foi um baita iluminado que Uhum. conseguiu compreender a Santíssima Trindade de tal forma que coloca todo o mistério da Santíssima Trindade num ícone. Poxa, peraí. Nesse caso aí é sobrenatural, né? Então, não Uhum. é para todo mundo. Eu não vou fazer aqui uma iconografia de Deus Pai, sabe? Deus Pai está Uhum. aqui. Quem me vê, meu pai, está aqui. Acabou. Não vamos inventar aquele cara com barbão grande, branca, Uhum. não. Ele não é temporal, né? Então, ele não cabe a ação do Uhum. tempo nele. Agora tem outra pergunta. Você escolhe fazer um ícone ou o seu diretor espiritual indica qual fazer? Gostei. Gente, olha só, o iconógrafo, ele é uma pessoa normal. Que nem o Mel que aí, ó. Ele não é aquela pessoa Porém, com que. habilidades especiais. Eu acho que teve mais uns 20 anos aí, né? Que a gente foi teimando fazendo a mesma coisa. Mas então a gente se confessa, normal, a gente tem um diretor espiritual. Não eu ainda não tenho um diretor espiritual, eu me confesso ali, outra vez ali, e não tenho um direcionamento espiritual. Então, no meu caso, como eu já tenho mais esse lado profissional da iconografia, profissional, ou seja, mais da minha profissão, a iconografia paga minhas contas, dizer assim, né? Então, é assim, o que que a gente escolhe por fazer? Como tem uma encomenda. Então, vamos supor, o Melk vai me encomendar. Se não for me encomendar, Melk, eu vou te dar um de presente, tá? Então, Ave Maria. vamos lá. Aí depois a gente conversa nos bastidores. Com relação a isso, vamos ver quais são os santos que a pessoa vai encomendar e quais são as referências que ele tem, o que esse santo fala para mim, fala para minha família, fala para minha situação hoje. Então, na verdade, a gente espera do outro que ele nos indique aquilo a fazer, né? Então, dentro dessa realidade da pessoa que vai encomendar o ícone,
a gente enumera várias possibilidades. Vamos supor, uma Nossa Senhora, mas essa Nossa Senhora é por quê? Ah, porque eu tenho um esposo que é viciado em bebida. Ah, então será se existe uma Nossa Senhora que rogue pelo, sei lá, por essa necessidade? Tem. Então, e tem um ícone? Tem. Ele é bem bonitinho, sabe? Mas só que nunca ninguém vai entender que aquilo era para... É Nossa Senhora, atrás dela tem um altar, ou melhor, na frente dela tem um altar, Jesus, menino Jesus, está dentro do cálice e ele abençoa. Oi? É. Então, essa daí é aquela que roga justamente por aquelas necessidades, em casos especiais, principalmente aos alcoólatras, né? E aí tem várias outras possibilidades, e isso, a iconografia é muito vasta. A gente conhece que aqueles que são mais difundidos, como esse daí de Uhum. Padre Paulo Ricardo, né, que você fala muito aí do Cristo Salvador, a Trindade de Rublev, Nossa Senhora de Vladimir, que ela é bem carinhosa, assim, Menino Jesus, então parece que Uhum. toca muito mais ao sentimento do que ao Eu aspecto acho lindo teológico da esse. coisa, né? Então esses aí são aqueles mais comuns, mas tem uma infinidade, sabe? São muitos. Aí eu não queria entrar nessa polêmica, não. Mas, enfim, tem uns que são canônicos, que eles são aprovados de Uhum. acordo com aquela regra, eles podem ser duplicados. E aqueles outros que são a partir de uma invenção humana. Então, esses aí, eles contêm, muitos deles, né? Contêm uns erros teológicos que a gente deve analisar se vale a pena ou não. Isso Uhum. daí são casos mais aprofundados. A gente, não vamos falar por isso agora, não, né? Mas, então, muitas vezes tem essa... Todo santo tem um ícone. Sim, sim. Tanto para a Igreja Católica quanto para a Ortodoxa. E é engraçado que a gente vê até. Uai, tem santos na Igreja Ortodoxa? Tem, eles também É. têm seus santos também, né? Uhum. E eles. A gente pode também replicar, né? E se não tiver, a gente ainda pode fazê-los. Uhum. E é engraçado que, olha só, como os santos. Aí eu pergunto para vocês aí que ainda tem alguém assistindo, ou a gente só está conversando entre nós. Ainda tem alguém assistindo. Veja o caso de São Maximiliano Maria Kolbe. Ele é representado como meio careca, né, com o cabelo bem baixinho, Uhum. uma barbinha grande. E pensa aí, agora é a minha vez, né? Puxa aí no seu imaginário, ele tem óculos ou não? Ele tem Não, óculos. tem? Mas ele tem. Bom, nas fotos ele mostra com óculos, né? Mas ainda, Uhum. eu ainda estou por aqui, que bom. Tem outras pessoas Ainda tem também uma por aí, galeria né? que não foi dormir. E aí, São Maximiliano Kolbe, como a gente representaria ele em forma de ícone? Com ou sem óculos? De preferência sem, porque como ele está na glória, ele é São Maximiliano Maria Kolbe, ele não tem mais defeito, ele não tem mais esse defeito que nós temos com relação Uhum. aos olhos, né? Então ele é um ser perfeito, por isso está na glória, né? Então ele já foi purgado, já passou dessa condição é, pequena, Uhum. miserável como são nós, e nossa condição humana, e ele passou para a glória. Ele é perfeito, ele é igual a Deus, ele se assemelha a Deus, não é que é igual, né? Ele se assemelha a Deus, por isso é perfeito. Então não tem mais auxílio de óculos, auxílio de muleta, auxílio de cadeira de roda, né? Então Uhum. a iconografia ele mostra esse ser transcendente, né? Então já ascendido espiritualmente, dizer assim, meio corpo glorioso, exato, Elimar. Muito bem, o corpo glorioso. Muito bem. Ah, Isso é pergunta só de muito, ícone, muito, né? muito bonito. É, Muito bonito. deixa eu ver. Como começar a estudar sobre a história? Ah, isso daí fica para você, meu, que eu gosto Sobre a das suas história. indicações. Então, eu indico o livro de Dron que a gente está traduzindo, porque ele vai bem detalhado. Mas tem outros livros. Tem o livro do Cláudio Pastro, que infelizmente é caro pra caramba. Tem. Não sei se tem mais alguma coisa traduzida. Eu não lembro de nada traduzido agora. A maioria dos livros que Sim. eu li, que geralmente eu recomendo, são
estão em inglês ou estão em francês. Ou só lembrei agora do Cláudio Castro. Ah, Tem um tem um livro, do Antônio alguma coisa, História da Iconografia Cristã, mas eu não lembro o nome dele todo. Pode falar, Walter, desculpa. não vou lembrar, mas tem o do Jorge Garibe, da editora Paulus, Cristo, Ícones de Cristo, História e Culto. Belíssimo. Esse eu não Lá ele conheço. mostra. Vale a pena. Lá ele mostra uma heresia de um tempo que eu achei belíssimo. E eu falo, poxa, pior que tem razão, mas é heresia, então não tem razão, coisa nenhuma. E o que que faziam em uma época aí que eu não estou lembrado bem. Isso é só um título de curiosidade, está narrado nesse livro de uma Uhum. maneira belíssima. Que o pessoal começou a venerar de tal forma o ícone, como se fosse realmente, tem uma teologia da presença, né? Uhum. Onde o ícone está, aquele ser representado está ali presente. Então, por isso que tem que ter uma velhinha acesa, Uhum. uma lamparina sempre presente, né? Porque está ali, aquela presença está ali. E as pessoas, os fiéis de outrora, acreditavam realmente nisso, né? Então, que o ícone era a imagem de Cristo, né? Então, começaram a misturar nas espécies eucarísticas, já que tem o corpo, tem o sangue, vamos colocar misturado isso pedacinhos da imagem de Cristo. Então, era o Não. corpo, o sangue e a imagem de Cristo. Quando ele viu aquilo dali, falou, não, peraí, pode não, gente, só foi só o corpo e o sangue, para aí. E narra, muito bem narrado nesse livro. Então, o nome do livro Ícones de Cristo, Os Ícones de Cristo, Imagem e Culto, de Jorge Garibe, que é Jorge Garibe, da editora Paulus. É maravilhoso. Vou procurar, esse eu não conheço. É Tava muito tentando bom. lembrar que o nome é um autor português. Ele escreveu dois livros de história da iconografia, mas agora eu só lembro o primeiro nome, é Antônio alguma coisa. Mas se jogar na FENAC, provavelmente você acha. Fácil. Ah, Não sei se alguém tem mais gente, alguma estamos por pergunta. conta de vocês agora, senão eu vou dormir. Já estou com. Ah, tem aqui. São José Maria Escrivá, tem óculos também. Pois é, e tem um ícone belíssimo de São José Maria Escrivá, ele com todo paramentos sacerdotais e o céu aberto, Nossa Senhora lá e ele de óculos. Pois é. Então, esses detalhezinhos aí, quem é que informa para a gente? Aí vem, né, o nosso diretor espiritual, que na verdade não é bem um diretor espiritual. Todo iconógrafo, ele tem o seu mestre iconógrafo. Eu tenho capacidade de ensinar, né? Então, Uhum. assim, por esse fato de eu ter a capacidade de ensinar, eu sou considerado mestre iconógrafo. Não quer dizer que eu sou o mestre. Mestre quer dizer o professor. Pronto, é só Aham. isso. Então, mas eu tenho meu professor, né? Que ele sempre me ensina algo mais. Então é como se ele fosse meu diretor espiritual. Aquele meu professor que sabe que eu já tenho umas linhas retas, ele fala, não, faça essa linha mais torta. Ah, não, agora conserta essa barba que está feia. Então, o meu mestre é como se fosse meu diretor espiritual. E o meu mestre tem o mestre dele. E o mestre dele tem o seu mestre. E assim por diante. Todos os iconógrafos têm isso, né? Então é aquela coisa de passar de geração em geração, né? Eu tenho meu professor e eu posso ensinar. O meu professor, ele tem seu professor e assim numa escala ascendente cada vez mais. Por isso que a gente tem a tradição, como que é? Ensinamento de tradição, né? De passando de pai Aham. para filho, né? Isso é muito Oh, bonito. vai vir outra aí. Alguém está perguntando a preparação antes de fazer um ícone. Gente, eu acho que eu vou ter que abrir uma live só sobre iconografia, eu com vocês. É isso. Olá. Mas vamos lá. Não sei se você já disse, mas você pode fazer um breve resumo sobre a preparação feita antes de fazer um ícone? Sim, rapidão. Bem rapidinho, tá? Não, o assunto, na verdade, tem outra pessoa perguntando, o assunto, na verdade, é simbologia na arte sacra, na arte Ai, cristã. saca. Então, vocês podem, sabe, não limitar a iconografia. Explora Não, tô né, ok, gostando de que era isso que eu aprender queria. aqui, viu? Não, é isso que eu queria. Eu queria era explorar esse cara aí. Mas vamos lá. Ô, Elimar, eu quero, já vi seu data, ô bando de povo.
Pode ser até Eu vou estar amanhã, aqui sei lá, também. vamos. Né? Eu sempre tive curiosidade sobre essas coisas, eu tô adorando estar aqui agora. Bobo. Mas deixa eu fazer aí rapidinho a preparação do ícone, né? A gente tem uma tábua. A tábua tem que ser de madeira sólida, né? Eu uso aqui compensado, 18 milímetros, mas tem que ser uma madeira, tem que ser uma tábua, né? Por quê? Porque é justamente nessa tábua onde Cristo foi crucificado, né? Então, foi no madeiro que Cristo foi crucificado. E nessa madeira a gente cola um tecido, uma tela, para que também mostrar que foi na tela que foi impresso o rosto dele, no sudário. E depois a gente passa camadas e mais camadas de gesso, isso por conta que vai assumir ali, vai ser impresso a imagem, né? Bom, então, madeira, tela e gesso. Fez a gessatura da madeira, começa as camadas picturais. Então, a gente tem um modelo, tem que ter esse modelo de ícones mais antigos, por exemplo, um Pantocrator, né? Então, a gente tem um modelo fotografado, depois a gente traça as linhas no papel, depois transfere para madeira e começa as camadas picturais, né? Então, todas as cores, como já falei, têm um significado, o formato do cabelo, a barba bem escorrida, o formato do nariz, a boca pequena, só os lóbulos, que são essa parte de baixo do, da orelha, isso aqui, são essas pontinhas aqui, né? Então, tudo isso tem um significado, o olhão grande demais, assim, né? Parece que ele contempla mais e fala menos, ele é um ser mais silencioso, meio monástico, né? Né? Está atento a ouvir, ele é a palavra, está perto de falar alguma coisa, por isso que incha essa parte daqui, que é a sede do Espírito Santo, aqui está bem inchado. Ele vai falar, mas não agora. Mas ele está perto de falar, ele é a palavra. E confirma nesse rolo aqui que ele está segurando, né? Ele é a palavra feito carne. Agora eu vou pegar um pouco aí do Pô, Melk e pode mostrar falar. aqui, quer ver? Toda essa parte, deixa eu ver como é que eu vou separar. Vou pegar isso aqui, no Pantocrator. Toda, deixa eu ver, aqui fica melhor. Então, toda aquela parte ali que eu separei, onde tem esse olhar mais zangado aí de Jesus, até lá embaixo ali, ele segurando o rosto, é um outro rosto, não é mais esse bonitinho, ó. Tenta pegar esse rosto aqui e fazer espelhado. Esse rosto aqui e virar ele para cá de novo. Vai ser um outro, totalmente diferente. Lá E nos toda essa destaques da parte aqui. página tem a imagem espelhada. A gente Aí, colocou lá. massa, pronto. Então, qualquer coisinha, vamos Ah, lá na formação do imaginário e vocês vão ver lá nos destaques. Então, toda essa parte daí mostra o lado juiz de Jesus, por isso que ele é mais ranzinza, e ele tem bem aqui o rolo, ou seja, a palavra que ele vai julgar, e os nomes estão escritos no livro da vida. Opa, para esse lado de cá agora. Ah, o rosto mudou. Olha lá que bonitinho. Ele é agora ele está muito mais nítido. sereno. É muito É, nítido a ele está mais serenidade. sereno. Deixa eu tirar aqui, aqui. E abaixo dele, na mão, e bem aqui, bem nesse cantinho aqui, parece um Lzinho aqui, um J, sei lá, qualquer Uhum. coisinha aqui, é uma estola, que vai mostrar toda a misericórdia. E aqui a bênção confirma justamente essa misericórdia de Jesus. Ele é ao mesmo tempo justo juiz e misericordioso. A mão dele está pronta para abençoar, mas os nossos nomes têm que estar escritos no livro da vida. E ele é o sumo sacerdote, que está bem aqui, né? Isso, Tudo nossa, isso isso numa é de, imagem só. tudo isso numa imagem só, coisa bonita. Aí eu fico Pô, pensando como é que foi a mente tem pensante alguma aí. simbologia na preparação com a criação? O meu que a gente não é bem autorizado a criar, não. A criar o Uhum. nosso ícone é muito difícil mesmo. A gente sempre pega um ícone aqui que nos fala no outro ícone aqui, um outro e vai pegando aquele monte de Uhum. ícone para a gente montar o nosso. E ele não pode ter erros teológicos, né? Uhum. Então, como é que se faz isso? A gente pega os ícones, quanto mais antigos, melhor. Né? Então, se fosse pegar um ícone de Cristo e fazer com a minha Uhum. mesmo, a minha grafia, né? Eu pegaria vários ícones antigos
e sempre do mesmo tema. Esse daqui, como eu falei, é o Uhum. Salvador. Então eu vou ter que pegar aquele monte de Cristo Salvador, né? E sempre tentar fazer o meu, mas baseado em todos aqueles Uhum. antigos, né? É, mas agora eu mesmo criar da minha cabeça, não, isso daí deixa para os artistas sacros. O iconógrafo não tem Mas essa eu função. digo, tem, na preparação que você faz da madeira, tem alguma coisa que seja uma referência à criação lá do Gênesis? Na madeira, não. Não. A Isso daí é referência outro. é a Cristo. É Isso. mais a morte de Cristo e a imprimação da Uhum. sua imagem naquela tela, sabe? Porque de fato é isso. É, Uhum. deixa eu só falar uma curiosidade, para nós iconógrafos, a experiência da luz é muito, muito forte, sabe? Por isso que eu falei do modo de pintar o Cristo, ele parte do escuro para o claro. O iconógrafo, ele recebe a luz do Espírito Santo para poder Uhum. pintar. Coisa diferente, gente. Não pense que eu vou ser possuído pelo Espírito como quem se possui do demônio. Não é uma coisa assim, sabe, gente? É como se a gente fosse crismado e o Espírito Santo está com a gente, sabe? A gente Uhum. faz as nossas orações, é assim. Não é que eu vou aqui baixar o Espírito, né? Como diz o pessoal, aí É baixou o como Espírito que a eu vou começar. atuação é como a atuação dos escritores também, né? Dos É, escritores da pronto. Bíblia, dos escritores É, ele sacros. não vai baixar aqui o Eles Espírito aqui, recebiam meu a Chico Xavier. inspiração e repetiam a É, mensagem. e aí, é porque teve essa pergunta nessas caixinhas de diálogo que eu ri muito, mas enfim, fica só no off, né? Depois que a gente coloca à toa. Mas já na preparação da tábua tem isso mesmo, na Uhum. preparação da pintura tem isso também. Mas essa experiência com a luz parte da luz tabórica. O que é essa luz tabórica, né? É aquela luz que Jesus pega três discípulos, deixa eles lá embaixo lá do monte, sobe até o monte e se transfigura. Esse se Uhum. transfigurar é a experiência do iconógrafo. Ele deve ter essa experiência da transfiguração, de compreender o mundo Uhum. transfigurado. Né? E a partir dessa experiência, sim, poder escrever seus ícones. Por isso que existe Isso. o TCC do iconógrafo, dizer assim, né? O TCC, o trabalho de conclusão de curso do iconógrafo, tem que ser o ícone da transfiguração. Não é nem a Santíssima Trindade, é da transfiguração. Uhum. Para depois, quando chegar naquele estágio, o último estágio, agora eu vou fazer o ícone da transfiguração, peraí. Aí é quando ele se imbui de toda essa iluminação para fazer a entrega do seu TCC, né? Aí sim, Tem ele pode um. ser considerado iconógrafo. E você está falando da transfiguração, tem uma coisa que me ajudou muito, porque eu, infelizmente, ao contrário de você, nem sempre fui católico, né? Eu era protestante. E aí, quando eu me converti, uma das minhas maiores dificuldades era rezar o terço. Pô, ficar pensando nessas coisas, ficar imaginando, não consigo ficar imaginando esse negócio. Aí eu comecei a contemplar os ícones, eu ficava prestando atenção nos ícones e isso me ajudou pra caramba a meditar cada mistério. Porque era como se aquilo fosse me comunicando os mistérios mesmo. Assim, com paciência, né? Não foi da noite pro dia, mas é como se fosse me revelando mesmo aquilo que estava ali na escritura, só que de uma forma mais viva do que o próprio evangelho. É como se eu estivesse vendo a coisa ali. Claro que hoje ainda não é perfeito, mas olhar essas coisas tem me ajudado muito a contemplar cada mistério. E eu acho que é Ana, justamente por causa disso que você está falando. tem dois pastores evangélicos que seguem o Santa Cruz, né? O Ateliê Santa Cruz, que eles me dão cada testemunho maravilhoso. Eu fico até, puxa, que bom. É bom ouvir isso, Uhum. sabe? De pastores protestantes e que seguem o Ateliê Santa Cruz. Vai, vamos falar de imagem? Não, vamos falar da Sagrada Escritura em imagem. É isso que é o bonito. Isso é lindo. É, Mel, que eu acho que já está Eu indo acho que eles tarde. vão derrubar a gente de novo. É. Agora com razão, né? Com razão. Gente, aí, o último aí, se o iconógrafo não pode criar, de jeito nenhum. Se o santo não tiver um ícone, como ele ia se inspirar? Nele! Nele! Porque geralmente deixa eu ver, aí é válido se cria um. Sim, mas é assim. Deixa eu ver. Os modernos, os santos modernos quase não tem ícone. Mas tem foto.
sabe? Ou então Uhum. tem relatos da vida dele. Vamos supor, se deixa eu ver quem aqui, Futuxi, que ainda não é santo, mas temos foto dele. Temos, ele é santo? Não é beato, Não, né? ainda não. É beato. Ah, ok. Temos Mas temos irmã foto. Dulce, minha conterrânea. Aí. E eu acho que já Ela tem ícone dela, viu? já? Que Depois eu vou ver bonito. isso direitinho, mas parece que já tem já. Mas temos foto. Mas não é que a gente vai fazer aquela pessoa toda enrugadinha como ela morreu, né? Aqueles últimos estágios. Não, uma pessoa mais firme, mais que mostre todo o poder de Deus na vida dela, né? E não é aquela assim, fajutinha, meia mirradinha, frágil. Ela Pelo não tá mais contrário, Deus assim, né? não mesmo. Agora ela está na plenitude, né? De força, até dizer assim. Mas isso é verdade. Então tem muita coisa boa, até mesmo aqueles santos que não tem. Ah, olha só que coisa bonita a iconografia. Se vocês conhecem aí um padre, um religioso que tem um certo odor de santidade ainda em vida, a gente pode escrever um ícone dele em vida, contando que a auréola esteja quadrada. Uhum. Então, esse tem um significado muito importante também, porque ele já não está naquela eternidade, né? É a auréola quadrada. Tem um. Olha o Acho que Papa Bento XVI. na, em Chartres, em Notre Dame, tem a imagem de um bispo que ele era considerado santo. Na verdade, são dois bispos diferentes. O de Chartres, ele era. Eu acho que ele foi até canonizado depois. Só que ele ainda estava vivo enquanto os artistas estavam fazendo a catedral, né? E aí ele tá lá com o quadradinho. Olha aí que massa. Isso é bem interessante, porque ele ainda estava vivo, então Uhum. podia fazer sim. Agora, E Melk, mostra a vivacidade da igreja em todas as circunstâncias. A igreja é verdade. é realmente uma comunidade. É a irmã Dulce, é o cara que está vivo e é santo, é o iconógrafo, é todo mundo junto. E, e tudo se une, né? E tudo se une. Tudo se une porque tem essa capacidade de unir. Mel, É, que eu o queria te Vitor chegou, mas a agradecer. gente está indo embora. Eu queria te agradecer assim, imensamente seu tempo, que eu aluguei, literalmente aluguei demais. É o que é isso. Essa live, Obrigado, eu. as duas lives vão estar disponíveis. Depois a gente sobe ele para o YouTube, deixa os links aí. E muito obrigado mesmo pelo trabalho da formação do Imaginário, que tem formado muitas pessoas mesmo, tem ampliado a capacidade perceptiva delas, né, para o belo, para o verdadeiro. Eu sou um deles. E eu até Obrigado. então, eu era um sem vergonha, deixa eu te falar a coisa. É que, é a verdade, o tempo todo eu ia lá, deixa eu ver o que eles estão fazendo aqui de legal, mas não seguia não. Não, porrada. Verdade. Aí eu de vez em quando eu ia lá, só uma dor de cotovelo danada. Aí eu falei, cara, eu vou chamar esse cara para primeiro, assim, para eu ter esse bate-papo contigo, sabe, Mel? Aham. Obrigado. E eu sei que tu tem uma potência imensa, eu tenho que explorar um pouco mais. E a Muito gente, obrigado. se der, a gente pode fazer uns outros bate-papo contigo, viu? Quando quiser, é só chamar. A gente aqui admira muito a família de vocês. A gente fica aí Ah, a vendo família o é perfil ótima. da Tati, vendo essas. A Isa fala direto, ah, ele tava pintando lá com um monte de menino em cima dele, não sei como ele consegue. É Então, verdade. a gente tem uma admiração mesmo pela família e pelo trabalho de vocês. Idem. Ó, Muito receba um obrigado. abraço bem apertado da minha família, então imagine meus moleques tudo em cima de você, assim, todo mundo abraçando, viu? Aí, para sua família também, tá? E a Muito todos obrigado. vocês que ficaram aqui com a gente, muito obrigado pela paciência e fazer parte dessa conversa. E até a próxima sexta. Até mais. Então, muito obrigado. Rezem sempre aí. Tá bom? Obrigado, Walter. Por nada. Tchau, tchau, gente.